Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Falem aí sim ou não. Boa tarde a todos que estão entrando. Agradecer já a presença de vocês. Tá me ouvindo bem, Gi? Tá, Nied? Obrigada, doutora Nied, doutora Gislane. Grande consultora, doutora Daniela entrando. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela participação. Qual é o nosso objetivo hoje? Hoje nós vamos falar dos 10 passos principais para nós podermos iniciarmos nas licitações, né? Esse foi um tema que foi escolhido numa votação. Então, esse tema nós fizemos uma enquete e foi o tema mais votado. Então, as pessoas pediram muito para saber o passo a passo. Então, eu fiz um passo a passo resumido, 10 passos, para que você tenha um guia, um foco, um norte. Então, o que acontece? As pessoas ficam muito perdidas, por mais que ela se capacite, por mais que ela vá buscar o conhecimento, por mais que ela vá se informar, ela fica muito perdida, cheia de informações, olhando para a gestão empresarial dela e ela não sabe por onde começar, como começar, né? Realmente assim, Saskia, como eu vou começar? Então, nós vamos fazer hoje. Aqui eu vou dar o passo a passo, um caminho. Então, assim, pega um caderno, pega uma caneta, né? Quem não tiver, porque vai ser interessante você anotar. Você que tá realmente perdido nesse mundo de informações. E eu não vou ter tempo de desenvolver o passo a passo, tá? Mas eu vou te dar o caminho. Então, assim, o passo a passo eu não vou ter como passar ainda aqui nesse momento, mas o caminho eu vou te dar. Qualquer dúvida, tá? Podem ficar totalmente à vontade. Eu peço que vocês coloquem na caixinha da interrogação aqui a dúvida, porque eu consigo visualizar melhor do que você escrever aqui, tá certo? Então, quem tiver alguma dúvida pode colocar aqui na caixinha que eu respondo com todo prazer, tá certo? E o que eu quero, a primeira reflexão. Eu quero que você tenha a primeira reflexão no seguinte: como era a situação das empresas, eu diria assim, 90% das empresas antes da pandemia, né? Nas nossas empresas, principalmente nos pequenos negócios. Como era a nossa mentalidade? Eu abro a empresa, eu tô na minha empresa e eu faço algumas formas para o meu cliente chegar à minha empresa, né? Então, ou eu pago marketing, antigamente se pagava muito panfletos, né? Aqueles marketings nos jornais, classificados, e você fica na sua loja esperando o teu cliente chegar. Quando a gente fala em relação à administração pública, quando a gente fala de licitação, não existe isso, gente. Você não vai se preocupar em fazer marketing. Você não vai se preocupar em buscar esse cliente. Por quê? Porque o cliente já quer te comprar. Ele já diz. Então, ele já deixa isso publicado em todo canto. Ele avisa hoje em todos os sites, em todos os portais. Ele fala assim, olha, eu quero te comprar. Eu quero comprar cadeiras. Eu preciso de um eletricista. Eu preciso de uma construtora. Eu preciso de um projeto de empresas para ministrar treinamentos. Então, o que ele está dizendo? Ele já quer o cliente. Então, você não precisa gastar com isso. Ele já vai querer. Isso mesmo, Daniele. É um canal de venda já aberto para qualquer pessoa. Então, isso é muito interessante. Isso hoje, no momento atual que nós estamos passando, um momento onde as empresas estão fechadas, quem está comprando? Quem está comprando mais para suprir a necessidade da sociedade? Pare para pensar uma coisa. A loja fechou.
né? Mas a administração pública, o governo está comprando mais, ele está precisando comprar para suprir. Então, vou dar um exemplo: quem vende alimento, cesta básica, né? Está vendendo mais porque está dando para as escolas. Então, como a doutora está dizendo, que é um momento delicado para a economia, muito delicado, mas nesses momentos a administração pública acaba sendo um refúgio muito grande, até para aquelas empresas, né, que nunca imaginaram fornecer. Então, isso já é comprovado historicamente que em todos os momentos de crise, o mercado para se vender para a administração pública, né, é um mercado que aumenta muito. Então, gente, é uma oportunidade de mercado, tá? Boa. É uma oportunidade de mercado que tem campo para todo mundo, tá certo? Ai, Saskia, eu sou um MEI, eu posso vender? Pode. Ai, Saskia, eu sou uma ME, eu posso vender? Pode. Saskia, eu não tenho uma empresa física, eu posso vender? Tem mercado para você? Pode. Saskia, eu sou uma empresa grande, eu posso vender? Pode. Então, mercado é tudo. E o que eles mais compram? Me perguntaram muito essa semana. O que o governo mais compra? O governo compra tudo, gente. Tudo, tá certo? Então, assim, claro que a gente não pode dizer, assim, tudo que existe. Mas eu digo assim, 90% o governo compra, né? Porque, imagine, as máscaras que a Daniele está falando, para você ter ideia, a Prefeitura de Fortaleza lançou um edital exclusivo para os MEIs da cidade de Fortaleza, né, para fornecerem máscaras. O estado do Ceará agora lançou um edital de 4 milhões exclusivos para os empresários do estado do Ceará. Ou seja, se eu for uma empresa que não tenho sede no estado do Ceará, eu não posso participar dessa licitação. Então, nós temos aí, gente, até o dia 28 desse mês de março, as inscrições para o projeto do edital de eventos do estado do Ceará. Então, ai, Saskia, mais 4 milhões é só para quem é muito grande. Não, ele não está comprando 4 milhões de uma vez só. Ele está comprando coisas separadas, que a gente chama lotes. Então, ele tem lote de 360 mil para o ML, tem lote de 300 mil, ele tem lote de 400 mil, ele tem lá vários preços, gente. Então, você que é da parte de eventos, que está me assistindo, ou que conhece alguém, que está na solução, né, que precisa de uma solução, de uma saída, outros editais de licitação virão na parte de eventos exclusivos para o estado do Ceará. Então, você não vai concorrer com empresas de fora, tá? Eu fiz até um post no meu feed falando sobre esse edital, tá certo? Então, vale a pena que você que for dos eventos, dá uma olhada, você faz um projeto, tá certo? Com certeza, pro pequeno, né, que tá comentando, fica bem mais fácil mesmo, tá certo? Bom, gente, então vamos aí. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo para iniciar. Tô perdido, tô cheio de informação depois desse resumo que eu fiz para vocês. Primeiro passo, o que eu vou vender? O que eu vou vender? Ai, Saskia, mas eu já vendo tudo, eu vendo muita coisa, eu faço tudo. Não é assim, a gente tem que ter foco, tá? Eu vou começar no mercado novo. Eu vou vender para a administração pública. Ou seja, eu estou vendendo para a prefeitura, eu estou vendendo para o estado, eu estou vendendo para a União, ou eu estou vendendo para os órgãos, eu estou vendendo para quem tem dinheiro público, tá certo? Eu estou vendendo para quem tem dinheiro público. Então, para isso, eu tenho que ter um foco. O que eu vou vender? Eu posso vender um produto ou eu posso fornecer um serviço. Então, Saskia, eu vendo várias coisas. Como você vai começar? Comece focando em uma, tá certo? Foque em uma coisa. Outro detalhe, tenha domínio no que você for vender. Conheça bem o produto. Então, eu vou vender equipamentos de informática. Então, conheça equipamentos de informática, conheça os descritivos, tenha experiência, conheça, porque você não está vendendo para amadores, você está vendendo para a sociedade. Então, na hora que eu estou comprando
né? Eu, prefeitura, eu, Estado, a doutora Juliana da SEDUC do Estado, seja bem-vinda, né? Então, eu estou comprando da onde, gente? Eu estou comprando do dinheiro público. Então, eu tenho que fazer a melhor compra possível, a compra mais vantajosa. Então, você não pode se aventurar, tá certo? Não pode, tá bom? Então, ai, mas Saskia, eu sou, né? Eu sou o quê? Eu sou uma eletricista, eu sou um marceneiro, eu tenho uma loja de imóveis. E aí? E aí você presta o serviço. A administração pública contrata, né, direto esses serviços. Então você pode também, foque, tá certo? Então eu vou vender materiais de informática. Eu vou, na minha prestação de serviço, eu vou começar fazendo reformas de imóveis. Então, primeiro ponto, anota aí, gente, o que eu vou vender, tá? O segundo ponto, para quem eu vou vender, tá? Para quem eu vou vender. Ai, Saskia, mas tu já tá dizendo, eu vou vender para a administração pública. A administração pública, né, onde tem o dinheiro público, é muito grande. Então, a gente pode vender para quem? A gente pode vender para a prefeitura, a gente pode vender... Só no estado do Ceará temos 184 prefeituras. Eu posso vender para os estados, eu posso vender para os órgãos da União, eu posso vender para a administração pública indireta, ou seja, aqueles órgãos que têm o dinheiro público, mas não é prefeitura, não é estado e não é União. Eu vou dar um exemplo de um órgão da administração pública indireta que licita, e ele é muito bom para os pequenos, porque ele não licita muito e ele é um ótimo pagador, os conselhos. Né, o CRM, o CRC, o Conselho Regional de Administração, todos os conselhos eles licitam. Mas eles não compram muito, né? Por quê? Porque eles são relativamente estruturas pequenas. Então, aquela empresa muito grande, que já tem muitos contratos, ele não quer esse campo. Mas o pequeno quer. Às vezes nem isso é o valor, né? Às vezes aquela pessoa que já tem muito contrato não quer mais aquele. Então, gente, vale a pena você buscar isso, tá? Então, para quem eu vou começar a vender? Eu quero começar a vender para o estado do Ceará. Aí você vai focar e estudar o estado do Ceará. Eu quero começar a vender para os órgãos federais, tá? Então, você vai focar nos órgãos federais. Sim, Vanessa, falta muita orientação, porque a falta de foco para quem eu vou vender, o que ocasiona? Ocasiona o seguinte, eu vou participar de licitação, aí a gente pergunta, Vanessa, você vai participar de qual licitação? Qual você pretende vender? Ah, aqui aparecer. Aqui aparecer, no órgão que aparecer, sendo um edital bom, eu vou participar. Ou seja, você está começando de trás para frente, né? Então, você precisa ter foco. Gente, eu tenho clientes que a gente fez o planejamento desde o início e eu tenho um cliente hoje que fala assim, eu só participo de licitações para órgãos federais na modalidade eletrônica. Eu tenho um cliente hoje que fala assim, eu só participo de compras diretas presenciais de órgãos determinados. Eu tenho clientes que falam assim hoje, eu participo de compras, de cotações eletrônicas do estado do Ceará. Então, o foco é muito importante. Por quê? Porque para o iniciante, claro que você vai chegar no nível de todos os editais que forem chegando ao seu conhecimento, você ir participando. Mas é importante, no início, você estudar aquele órgão e ter um foco. Eu vou dar um exemplo porque é tão importante. Alguns órgãos exigem que você tenha uma conta em determinado banco. Então, imagina que você vai participar de uma licitação, aí você pega o edital, se prepara, faz tudo, aí no final, faltando 2 dias, que você vai perceber que ele exige que você tenha conta no Banco do Brasil, por exemplo. Aí você já gastou, já teve um custo, vai ficar uma frustração, vai ficar com aquele sentimento, né, muito frustrado. Por quê? Porque, na verdade, você não se preparou daquela forma, tá? Então, por isso que é importante a gente ter foco. Para quem eu vou vender? Ah, eu vou vender para o estado do Ceará.
O estado do Ceará, ele é ótimo pagador. O estado do Ceará, ele é ótimo para o MEI, ele é ótimo para a microempresa, ele tem um programa de compras, ele é ótimo para o grande que já passou do faturamento. O estado do Ceará hoje, ele tem campo para tudo. Mas a partir disso, a gente vai bolar o teu planejamento estratégico dentro do estado do Ceará, né? Tá certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto, o que eu vou vender, né? O que eu vou vender. Mercado muito grande, que já falamos sobre isso. Segundo ponto, para quem eu vou vender, para qual órgão eu vou vender, para o que as exigências daquele órgão para eu preparar a minha empresa, né? Então, vou verificar se aquele órgão exige uma conta específica, tá certo? Órgãos federais, geralmente Banco do Brasil. Órgão do estado do Ceará, geralmente Bradesco, tá? Prefeitura de Fortaleza, geralmente Banco do Brasil, tá? Ou Bradesco. Administração pública indireta, tá? Como outros órgãos da administração pública, a gente vê. Tem órgão que é mais maleável, tá certo? Mas é uma condição que a gente precisa ver, tá? Então, segundo ponto, para quem eu vou vender? Anota aí, certo? E aí você já pode ir botando as suas respostas e desenvolvendo, tá? Depois, regularizar o empreendimento, né? Então, eu já sei o que eu vou vender, eu já sei para quem eu vou vender. Então, agora eu vou regularizar o meu empreendimento. Ou seja, eu tenho que ser formalizado, tá? Eu tenho que estar lícito, né? Então, o que acontece? Ai, Saskia, mas lá no município tal, que eu atuo muito em municípios, né, gente? Eu vejo ainda contratando pessoas físicas, né? Eu vejo isso. Gente, isso são situações pontuais. Hoje, situações excepcionais da localidade, das situações. Mas não é hoje a regra, tá? Então, hoje, né, é comum a gente ver, né, das pessoas, é comum a gente ver as pessoas falando, eu fornecia muito como pessoa física, né, e nunca mais vim. Então, gente, o que acontece? Formalize, tá? Eu posso ser um MEI? Pode. Pode formalizar como MEI, terá um mercado para você. Você pode formalizar com faturamento até 360 mil como ME e terá um mercado para você. Você pode se formalizar com faturamento, né, acima de 360 mil até 4.800.000, sendo uma empresa de pequeno porte, terá um mercado para você. Ou você pode se formalizar com faturamento acima desse, né, que você deixará de ter esses faturamentos considerados das empresas optantes do Simples, das microempresas, e também terá mercado para você. Então, é importante na formalização você verificar o melhor recolhimento tributário para você, tá? Junto, claro, com a forma da sua empresa, né? A natureza jurídica da sua empresa. Né? Se você quer um sócio, se você vai precisar de um sócio, você faz o LTDA. Então, é muito importante isso, tá? Então, se formaliza, deixa as certidões todas em dias, tá certo? Todas em dias. E aí você já está apto a iniciar. Por quê? Porque você já sabe o que vender, para quem vender, está formalizado com toda a sua empresa cadastrada em todos os órgãos, com todas as certidões em dias, né? E tá todo aqui. Mercado para transportadora, tem muito mercado para transportadora, tá? Garantia contratual, Lídia, eu falo já, tá bom? Então, vamos lá. Depois que eu regularizo, tenho que deixar meus tributos em dias. O que acontece muito na prática? O empresário deixa o tributo em dia e vai participar da licitação. E aí, ele ganha a licitação, né? Ele ganha. Aí ele fala assim, eu ganho a licitação, quando eu receber o dinheiro eu vou pagar o tributo, porque eu vou contar com esse dinheiro para eu pagar o tributo. E aí ele não consegue receber, porque a administração pública só vai te pagar se você tiver o quê? Com todos os seus tributos em dias, tá certo? Então, gente, precisa, né, deixar, né, sempre em dias os seus tributos, independente de você já ter ganho ou não. Vai participar da licitação, então é deixar sempre, né, já tudo organizado na sua empresa, tá certo? Depois disso, nós vamos verificar se a nossa empresa ela tem condições para fornecer. Então, agora a gente vai olhar
para a nossa empresa. Será que a gente conhece realmente a nossa empresa, a sua capacidade? Então, a gente vai olhar para a nossa empresa, né, e vamos verificar isso. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar se os produtos e os serviços que nós temos para oferecer estão de acordo, né, com a maioria do que as pessoas compram na administração pública. Vou te dar um exemplo. Tá tendo agora um edital no estado do Ceará, em vários municípios. O estado, a gente está fazendo esse acompanhamento dessa licitação, ele está fazendo areninhas, né? Areninhas em vários municípios, uma licitação grande do estado, né, na área de construção. E aí ele está fazendo areninhas. E aí o que ocorre? A empresa que vai participar, né, primeira coisa, quando ela nos procurou, que eu disse para ela, foi o seguinte: primeiro, você tem como fazer em todos esses municípios o serviço? Você tem essa qualidade que ele está pedindo? Você corresponde a tudo isso aqui? Então, eu tenho primeiro que ver se o meu produto e o meu serviço tem aquela qualidade, aquela especificação que eles estão pedindo para comprar, né? Se o meu produto realmente tem. Ai, Saskia, mas o meu produto é similar, é isso. A gente não vai entrar nessas discussões, tá, da administração pública, mas é importante você ter um produto reconhecido, né? Você ter um produto de qualidade e um produto competitivo, tá certo? Então, é muito interessante você ver outras vendas, né, de outros editais e ver o descritivo desses editais. Então, é muito comum quando a gente está fazendo planejamento para as empresas, a gente vê, veículo. O que acontece hoje com quem aluga veículo? A administração pública hoje, ela não quer mais só o aluguel do veículo. Não interessa mais para ela. Ela quer agora que a pessoa forneça o veículo com o motorista. E que a pessoa fique responsável por esse motorista. Então aí, Saskia, mas isso aí não muda quase nada, porque é só o motor. Pelo contrário, gente. Antes eu fornecia só um carro. E pronto, com seguro e pronto. Agora eu forneço um carro com motorista. Eu forneço agora uma pessoa que está de acordo com a convenção coletiva. Essa pessoa agora, eu tenho que respeitar agora a convenção coletiva daquele estado ou daquele município, dependendo do órgão que eu estiver prestando. Eu tenho que agora direitos trabalhistas, eu tenho agora mais responsabilidades, mais custos, eu tenho agora planilhas com BDIs, com diversas situações, e isso, salários, encargos. Então, não é assim, né? Eu tenho que ver se eu tenho condições para isso. Então, é por isso que, às vezes, as licitações acabam sendo frustradas. É por isso que é muito comum eu ver pessoas dizendo assim: a licitação é mentira, não presta. Eu participei, fulano quebrou, cicrano quebrou. Por quê? Porque ele não se preparou. Ele achava que ia fornecer algo específico e, na verdade, ele precisava fornecer mais. Então, é muito importante a gente estudar se nós temos aquela condição específica. Saiu um edital maravilhoso para mim. Eu tô vendo que esse edital aqui é o edital da minha vida, Saskia. Eu quero muito ganhar essa licitação, mas eu não não sei fazer esse serviço. Terceiriza. Faz network. Pode terceirizar? Pode. A licitação você pode. Se o edital não vedar, não existir vedações, a regra pode, né? Desde que se respeite a legislação, podemos, né? Então, pode-se fazer. Então, nós temos o quê? Temos várias estratégias, tá certo? Então, cabe sempre o quê? Se preparar. Então, vamos lá. Você já sabe o que vender, para quem vender, né? Está agora olhando dentro da sua empresa, não é verdade? Tá vendo as condições agora dentro da sua empresa, tá vendo se você tem a qualidade, a forma daquele serviço, você compreendendo bem como é aquele serviço, tá certo? E depois você vai fazer o quê? Você vai, ao máximo, tentar se capacitar, né? É importante você ter uma capacitação. Não precisa ser uma capacitação cara, essas capacitações que a gente vê de 2.000.
Gente, tem muita coisa errada no mercado, né? As pessoas estão vendendo muitos sonhos. Então, ganhe 50 mil em uma licitação, ganhe 100 mil. Não é assim, tá? Não é assim. Porém, ganha-se dinheiro, ganha-se. Você tem como aumentar a receita, sim. Alguém perguntou aqui a área de cursos. Tem muita área de cursos. Eu participei até de uma licitação no começo do ano, né? De um projeto de cursos muito grande, onde era para a prefeitura, mas era com fundo de um fundo próprio de educação, né, que era um dinheiro garantido desse fundo específico. Então, é muito grande o mercado, tá certo? Então, assim, acompanha aqui, eu boto muita dica gratuita, e as pessoas falam muito assim, às vezes um cliente ligou para mim e falou assim, Saskia, eu não sei nada de pregão eletrônico, eu vou participar de um pregão eletrônico, você tem como me ajudar? Eu falei, qual é a ajuda que você quer? Aí ele falou assim, eu queria mexer no site. Aí eu falei, olha, dentro do site tem um manual, abre o manual e lê o manual. Aí, se você tiver dúvida, a gente te dá todo acompanhamento. Por quê? Porque dentro do site do Banco do Brasil, gente, tem um manual que a gente fala popularmente assim, ele é cara crachá, né? Tem a foto e o que você deve fazer. E ele me ligou muito agradecida, ele falou, Saskia, obrigada. Menina, aí ele falou assim, você não gosta de ganhar dinheiro não, né? Eu falei pra ele brincando, claro que eu gosto, mas não com isso, né? Eu não quero que você lembre de mim por isso. Eu quero que você lembre de mim na hora da gente entrar com recurso, na hora que a gente entrar com impugnação específica. Eu quero que você lembre de mim na hora técnica, né? Então, essa parte, gente, a gente tem o maior prazer do mundo em passar para vocês. Inclusive nesse momento de pandemia, até uma parte social nossa também, né? Então segue lá o canal do YouTube, tá? Eu fiz um canal do YouTube esses dias, Saskia Gugel. Eu vou colocar inclusive essa live lá com slides na quinta-feira, tá certo? Para quem quiser ver direitinho os passos, tá bom? Segue aqui no Instagram que a gente sempre vai ficar atualizando vocês. Pois bem, que mais? Depois disso, você vai precisar o quê? Você vai precisar, hoje em dia, é inevitável, tá certo? É inevitável a pessoa que quer participar de licitações, ela precisa muito de quê? Da internet, tá certo? Precisa muito da internet. Então, você vai precisar de uma boa internet. Você vai precisar saber manusear a internet, né? Manusear artigos, tá certo? Você vai ter que saber manusear todas essas questões. Por quê? Porque hoje 90% das licitações são eletrônicas, são feitas pelo computador. E isso é outro ponto que nós vamos falar, tá bom? Então, acesso à internet. O que é que vai acontecer? Quando você for se formalizar, o contador vai dizer assim para você, olha, você precisa, né? Você precisa ter um certificado digital. O que é que ocorre? Para licitação, se você for participar das licitações nos órgãos federais, no site que a gente chama Comprasnet, tá? Eu quero vender para o governo federal. São as licitações tops que a gente chama, né? Um mercado muito bom. O site pede um certificado digital para você poder utilizá-lo. Porém, se você for um MEI, uma ME ou uma EPP, você é dispensado desse certificado digital para se credenciar nas licitações, tá certo? Então, na hora que você for fazer o seu cadastro, lá que você vai tirar o seu CICAF, o MEI, a ME e a EPP, nesse momento ele é dispensado, tá bom? Então, é um custo a menos, né? Naquele instante inicial. Mas se você quiser tirar, não tem problema, né? Tem preços mais baratos para o MEI, para a ME e EPP, tá certo? Porque hoje é inevitável, né? O manuseio da internet, tudo isso aí é inevitável, tá certo, gente? Então, vamos lá. O que nós já fizemos? Sei o que vou vender, sei para quem eu vou vender, sei o que eu tenho que me preparar, como eu tenho que preparar o meu produto ou serviço para vender, sei o foco que eu vou ter,
sei como tenho que ter aquele olhar agora dentro da minha empresa, né? E ver aquelas peculiaridades que eu tenho que organizar dentro da minha empresa para poder fornecer para a administração pública. E outra questão, gente, você precisa agora dizer para a administração pública que você quer vender para ela. Por quê? Imagine o seguinte, eu chego, né, e falo assim, eu quero vender para a prefeitura de Fortaleza, um exemplo. A prefeitura vai lançar o edital. Ela vai dizer para todo mundo, olha, eu quero hoje comprar um projeto, eu quero hoje licitar um projeto para as escolas, um exemplo. A prefeitura, gente, ela não vai olhar no Google, né? Ela não, ela vai publicar o edital, tá certo? E aquelas pessoas que falaram que quer vender para ela, elas recebem por e-mail isso. Por quê? Porque eu já disse que eu quero vender. Então ela me avisa. Por quê? Porque é muito bom quando eu já sei que uma pessoa quer vender para mim. Eu já quebrei muitas objeções na administração pública. Dentre o quê? Quem vende para a prefeitura ou para o estado, né, sabe que tem que estar com os tributos em dias, tem que emitir certidão. Ainda em alguns municípios, a questão da nota fiscal ainda é uma dificuldade cultural na cabeça de muitos empresários, acreditem vocês, né, em municípios, tá? Em alguns municípios isso ainda é um paradigma. Então, o que ocorre? Na hora que eu digo que eu quero vender, para eles eu já quebrei todos esses paradigmas. Eu já sei de tudo, eu já sei minhas obrigações, eu já sei o trâmite, eu quero entrar no mercado, né? Então, gente, o que acontece? Na hora que eu exponho isso, eu vou receber esse comunicado por e-mail. Então, isso são os cadastros, tá? Então, para todo aquele órgão que eu quiser vender, eu faço o meu cadastro. Então, lembra? Lá no início do nosso planejamento, o que a gente iria fazer? Para quem eu quero vender? Eu quero vender para o estado do Ceará. Então, qual é a minha ação que eu tenho que fazer ali? Se eu quero vender para o estado do Ceará, eu tenho que fazer o meu cadastro no estado do Ceará. É de graça. Todos os cadastros nos órgãos são gratuitos, tá? Ah, eu quero vender, Saskia, para o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. É um órgão muito bom, que principalmente a cada 2 anos, né, aumenta bem o volume de vendas nas eleições. E aí eu dou a dica já para quem faz fardamento, quem faz roupa, aquelas blusas do mesários, né, ali é tudo licitação, tá? Tudo aquilo ali é tudo licitação, né? Então, o que acontece? Ah, Saskia, eu quero... Aí o que eu tenho que fazer, gente? O meu cadastro. O TRE é um órgão federal. Então, eu tenho que fazer o meu cadastro no site do órgão federal, que é o chamado SICAF, tá certo? Como eu disse, a gente não vai ter tempo de desenvolver o passo a passo, mas eu quero só que você compreenda o passo a passo. O que eu vendo, para quem eu vendo, agora que eu sei para quem eu vendo, agora eu vou fazer o meu cadastro, né? Eu vou dizer que eu quero vender para você e aí eu vou receber por e-mail a comunicação quando você quiser comprar. Então, na hora que eu fiz o meu cadastro, né, no site do estado do Ceará, e eu boto lá o meu cadastro, né? Aí eu boto lá no meu cadastro assim, olha, gente, eu forneço cursos. O meu objeto é o quê? É consultoria e assessoria jurídica. Então, quando o estado do Ceará for licitar, o estado todo, curso ou assessoria jurídica, eu vou receber no meu e-mail. Por quê? Porque eu fiz o meu cadastro. Eu disse que eu quero vender para ele. Então, tá vendo como tudo vai se encaixando? Você tá percebendo como tudo tem um encaminhamento lógico, né? Então, na hora que a gente vai pensando de uma forma lógica, a gente consegue fazer o nosso planejamento, né, gente? Rapidinho, assim. A questão na prática, porque como são muitas informações, né, que a gente recebe, a gente acha que é uma coisa muito difícil, tá certo? Então, depois nós vamos tirar os cadastros, tá certo? Tá bom? Uma pergunta interessante aqui, nessa pandemia, as vendas continuaram iguais? Continuaram iguais, tá? Nessa pandemia,
eu posso falar muito, principalmente dos órgãos federais, que eu tenho alguns clientes, né, dos órgãos federais, eles continuaram fornecendo do mesmo jeito e recebendo da mesma forma. O que aconteceu em alguns setores específicos? Em alguns setores específicos existiu a mudança do preço, que a gente chama o realinhamento de preço. Né? Muitos licitantes ficaram solicitando essa mudança de preço devido ao momento de pandemia. Alguns produtos aumentaram muito, né? Outros ficaram escassos, mas a prestação em si continuou normal. Tá? Eu não ouvi falar em nenhum momento da administração pública parar. Eu posso falar os órgãos federais e pelo estado do Ceará, tá certo? Mas assim, a questão da mudança, das situações, isso aí realmente tá dando, né, muito trabalho, assim, na prática para os órgãos, porque quando a situação econômica muda, aquela situação que eu disse que ia fornecer muda, né, e aí a gente tem que negociar isso, repactuar, né, ok? Depois que a gente faz isso, né, então a gente faz o cadastro nos órgãos que a gente quer se cadastrar, tá certo? A gente faz o nosso cadastro, a gente vê lá os e-mails que a gente está recebendo dos órgãos. Quando a gente fizer o cadastro, tá? Eu vou dar uma dica para vocês, gente. Coloca só o segmento que você atua. O que as pessoas fazem muito? As pessoas, quando estão fazendo o cadastro, lá no final falam assim, olha, qual segmento você quer receber, né? Aí a pessoa vai, gente, e bota tudo, um monte de coisa. Ah, isso aqui eu quero ver amanhã, isso aqui eu quero ver depois, isso aqui eu tô pensando em trabalhar. Aí o que que acontece? Você vai receber inúmeros e-mails, né, desses editais que você ainda não trabalha. E aí, quando você receber um que importa pra você, você vai dizer, eu recebo tanto edital, depois eu vejo. Então, bote realmente somente aquilo que você trabalha. Tá? Somente aquilo que você trabalha. Depois, você pode aumentar, você pode mudar nesse seu cadastro, você pode botar mais produtos, mais serviços, à medida que você for aumentando o fornecimento, tá certo? Vamos lá, outro ponto importante, né, pra gente, tá bom? Não esquecer também, gente, de você ver o valor do teu produto, tá? Nunca esquecer isso. Então, eu sei para que eu vendo, eu sei como eu vou vender, eu sei, já organizei a minha empresa, já tô com a minha internet, já me preparei, né? Já me capacitei um pouco. Já sei como é a forma de pagamento, que é o principal, é muito importante na administração pública, você saber a forma de pagamento. Mas agora, antes de eu começar a fornecer, eu preciso saber calcular o meu preço. Eu preciso saber até onde é o meu preço mínimo. Então, assim, é importante a gente ter em mente o quê? Que nós estamos na licitação para aumentar a receita da nossa empresa, tá? Para aumentar a receita. Ou seja, as pessoas falam muito lucro, né, popularmente, mas a Daniele, que é especialista em finanças, né, pode falar até melhor que eu, né? O que acontece, gente? A gente tá para ganhar dinheiro. A gente não tá aqui para ter uma experiência ruim. Então, é muito importante você saber até onde você pode ir. Então, Saskia, qual é o segredo? Qual é o segredo de eu ganhar dinheiro no mundo onde as pessoas baixam os preços e tudo isso? O segredo é você conhecer seu preço, você saber realmente o mínimo do teu preço que você vai estar ganhando com isso. A partir desse valor mínimo do teu preço, que você já sabe que você está ganhando, né, que você está tendo receita, que você vai ter lucro com ele, você não baixa mais. E o que acontece muito na prática? Vou dar um exemplo. Segmento de merenda escolar. É muito comum nas merendas, né, nos transportes escolares, a empresa que fica em terceiro, que fica em quarto. Eu já tive clientes que em oitavo são chamados. Por quê? Por que, Saskia? Ora, porque imagine o seguinte. Imagine que a unidade de uma caneta seja R$1. Você trabalha com caneta há 20 anos, né? Você trabalha e você conhece tudo desse mercado. Aí você olha lá a especificação da caneta. Ele vai dizer, olha, eu quero uma caneta de ponta, papapá. E você vai ver, você vai dizer, olha,
o preço dessa caneta aqui, da distribuidora e tal, o menor preço que eu posso fazer é 85 centavos. Você já olhou toda a sua margem, aí você vai olhar os seus concorrentes. Quem são os meus maiores concorrentes? A empresa A, a empresa B, a empresa C, né? Você vai olhar os seus concorrentes. Aí o que acontece? No dia da licitação, a empresa ganha dizendo que vai fornecer a caneta por 30 centavos. Olha aí, tem lógica, não é? Tem lógica isso. Você conhece o mercado, você estudou o seu preço, você estudou os seus concorrentes, porque você vai ver que na prática, com a medida que você vai passando, né, os concorrentes sempre são muito repetitivos, apesar de tudo. E aí você vai dizer o quê? Não tem lógica esse preço. Então, o que vai acontecer com essa empresa, gente? Ela não vai fornecer. Ela não vai fornecer, né? Então, a questão é, não ser o vencedor da licitação não quer dizer que eu não seja chamado. Mas para isso, eu tenho que ter me preparado, né? Eu tenho que ter me preparado. Eu tenho que ter feito todo esse conjunto que eu falei para vocês, né, de caminho, tá certo? Eu tenho que fazer esse caminho todo, e aí eu consigo sim me preparar de uma forma competitiva. Então, é muito comum a gente ver cliente que liga que tá em terceiro, tá em quarto, tá em segundo lugar, nem se fala, né? Aí, existem várias situações da pessoa assumir, mas um ponto primordial é essa questão do preço. Então, muitas vezes, a licitação ela se torna frustrada para a pessoa por isso, porque ele não sabe até o valor mínimo e se leva muito para o lado pessoal, principalmente quando as licitações eram presenciais, né? Eu já tive cliente de olhar para mim e falar, hoje eu ganho de fulano, nem que eu pague para vender. Eu digo, não, homem, pelo amor de Deus, não diga isso não, não diga isso não, né? Não fale isso não. E agora os procedimentos 90% são eletrônicos, como eu disse. Então, gente, vamos seguir um passo a passo, tá? É muito importante a gente ter isso. Não caia na onda de você pegar o edital e ler só os anexos, porque é para ser um momento bom para você. O mercado é grande, pode realmente te ajudar nesse momento. Tem mercado para todo mundo, tá? Então, se a gente fizer um resumo, tá certo? Né? Ai, Saskia, eu li uma coisa, eu fiquei com dúvida. Você pode ligar para a administração pública, você pode mandar e-mail, tá? No meu feed aqui, eu acho que eu tenho um post falando do que é esclarecimento, o que é recurso, tá certo? E então, você pode perguntar para a administração pública, né? Eles têm os canais de dúvidas, tá? Para isso também, então pergunte, né? Às vezes as pessoas têm vergonha, fico, gente, isso é dinheiro, quem não quer ganhar dinheiro? E às vezes as pessoas falam, ai, Saskia, é burocrático, é isso, é aquilo. Saskia, eu tô começando, o que pode me dar mais dificuldade nesse caminho? Bora lá, o preço é uma questão que pode te dar muita dificuldade. Outro ponto que pode te dar muita dificuldade, gente, é a questão, né, de você se organizar no sentido da tua logística, né, para você entregar aquele produto dependendo da quantidade, tá certo? Aí ele tá perguntando aqui, a MTC Produções, quando o concorrente ganha com preço muito baixo, o órgão sabendo, ele pode interferir? Pode sim. O órgão sabendo, qual é o procedimento correto? A gente fala que esse preço, o licitante hoje, a pessoa que está vendendo, você que vai vender, você é obrigado, né, se o órgão solicitar, mostrar para o órgão que esse preço é exequível. Ou seja, que esse preço é real. Então, por exemplo, eu estou dizendo o caso da caneta. Eu disse que a caneta era 30 centavos. Aí o órgão fala assim, Saskia, você vai ter que me provar que essa caneta é 30 centavos. Que você vai me fornecer, que esse preço é exequível. E aí eu assino um termo de responsabilidade lá na hora, dizendo. Em outras situações de prestação de serviços, a administração pública pede uma planilha, né? Ela pede uma planilha
que dependendo da situação, essa planilha pode ser chamada de BDI, muitas vezes, né? Que nessa planilha ele vai botar a questão dos custos, a questão de quanto ele vai gastar, e com essa planilha a administração consegue ver se esse preço é exequível, se ele realmente vai cumprir. Mas qual é a regra geral hoje? A regra geral é, eu digo que eu vou fornecer por 30 centavos, então eu tenho que fornecer porque eu estou dizendo que o preço é exequível. E se eu não fornecer? O que acontece? Aí eu posso sofrer penalidades, né? A administração pública, ela pode me penalizar. Um exemplo, ela pode me deixar até 5 anos sem participar de pregão. Ela pode me aplicar multa pecuniária, né? Ou seja, uma multa em dinheiro, em espécie, tá certo? Dentre outras situações, ela pode me dar uma declaração onde eu não vou poder mais participar de licitações nessa área específica, nesses órgãos. Então, gente, é muito sério você não entregar o produto para a administração pública. Saskia, porque eu vejo tanto isso na prática? Porque eu vejo tanta gente baixar, não fornecer, sumir. E por que acontece isso? Porque muitos órgãos não têm ainda a mentalidade, né, de punir. Muitos órgãos ainda não fazem essa punição. Porém, os órgãos que a gente pode falar que são os melhores pagadores, tá? Os órgãos na prática, sim, eles fazem penalidades. Então, por exemplo, a Prefeitura de Sobral penaliza, o Estado do Ceará penaliza, os órgãos federais penalizam, a Prefeitura de Fortaleza penaliza. Agora, tem muitas prefeituras menores que não penalizam. E aí são situações pontuais de cada órgão. Mas a questão você pode sim sofrer uma penalidade e prejudicar muito por conta disso, tá certo? E cabe ao segundo lugar também, os demais que estiverem participando, fazer lá na hora também o questionamento em relação a isso, tá certo? Porque o melhor da licitação, que é um vigiando o outro, gente, é muito bom, né não? Que todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Então é um vigiando o outro, né? Um falando lá do outro, e é muito bacana. Então, assim, vamos fechar aqui, que nosso tempo já tá acabando, tá? Então, primeiro, o que eu vou vender, para quem eu vou vender, de acordo com quem eu vou vender, eu faço o meu cadastro, que é de graça, tá certo? Faço o meu cadastro nos órgãos específicos, que é de graça. Coloco o meu objeto que eu quero vender. Depois disso, vou para minha empresa, vejo se o meu produto está compatível com o que tem no edital, tá certo? Vejo depois a questão do como vou fornecer, vejo a questão do meu preço, vejo a questão da logística da entrega, vejo a questão da internet, que hoje eu preciso, vejo a questão de me capacitar, tá certo? E principalmente, deixar sempre a minha empresa com os tributos em dias, tá? Antes, durante e depois. Se eu quero participar de licitações, tenho que deixar minha empresa com os tributos em dias, tá? Então, gente, foco. Não vá devagar, tenha foco, tá? Para começar, tenha foco. Para você começar com a administração pública. Então, assim, quem é pequeno, sabe que eu sou um MEI, eu sou um ME, uma EPP. E aí, eu vou dizer o nome, depois a gente aprofunda, mas comece pelas compras diretas. É um tipo de compra mais barata para a administração pública, mas são compras mais simples. Mas, imagina, hoje, se você é bens e serviços comuns, você pode fornecer na compra direta até R$ 17.600, até. Então, imagina, a Merilane, que é lá de Sobral, uma grande empresária lá de Sobral, ela olha no site do Estado do Ceará, e uma secretaria aqui de Fortaleza, do Estado do Ceará, está comprando o que ela produz, está comprando material de livraria, um exemplo. E aí, o valor dessa compra é uma compra direta, no valor de R$ 5.000. A Merilane entra no site do Estado, que é de graça, o cadastro é de graça, ela entrar é de graça, ela participar é de graça lá de Sobral, ela ganha essa compra direta e ela fornece pelos Correios ou por uma distribuidora aqui para Fortaleza. Ela nem precisa vir para cá. E ela pode fazer isso no Brasil todo? Pode fazer no Brasil todo. Então, imagina a Meilane lá de Sobral, gente, ela fecha um contrato desse de 5.000 aqui com o órgão em Fortaleza, depois ela ganha um de 3.000 em outro órgão, em outro local, depois ela ganha um de 2, um de 3, um de 5. A compra direta, em tese, recebe-se mais rápido, até 5 dias úteis esse pagamento.
e você ter um fluxo de caixa acontecendo direto dentro da tua empresa. Saskia é assim, é assim, é assim, né? Então você pode ter um contrato de 6, um de 3, um de 5, um de 10, que é até 17.600, tá? O mercado da compra direta, Daniela, ele é um mercado, eu não diria que ele é pouco explorado, ele é um mercado explorado. Agora, o que acontece? As empresas que já participam muito de licitações, aquelas empresas que já têm seus contratos, suas prestações de serviços contínuas, elas não se interessam mais pela compra direta. Porque ela já tem contratos maiores, já participa de licitações maiores, então para ela não interessa ter um contrato aqui de 5, ali de 8, ali de 10, entendeu? Não interessa mais para ela. Mas para um pequeno, não diria nem um pequeno, né, gente? Porque é muito bom, até dependendo do posto da tua empresa, tu ter aqui um contrato de 10, um contrato de 5, um contrato de 10, de 8, um contrato de 3, e você nem pisar no lugar, porque você nem precisa ir, gente. Se o teu produto... Ai, Saskia, que é prestação de serviço? Não dá. Dá. Eu tenho cliente de prestação de serviço assim. Network. Né? Network. Então, acontece muito, até em licitações, da pessoa que ganha, não é do lugar, né? E terceiriza para a pessoa do lugar, se a licitação deixar. Entendeu? Então, é muita visão, né? Licitação é muita estratégia, é muita visão, é você conhecer o mercado, conhecer a legislação e ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro. Então, hoje tem muita gente ganhando dinheiro sem sair de casa, tá bom, gente? Então, deixa eu ver se eu consigo responder aqui alguma pergunta. Tem licitação para o setor de artesanatos? Sim, tem sim. Tem licitação, tá? Para o setor de artesanato. Eu já vi vários projetos, inclusive do estado, em relação a isso, tá certo? E é bem interessante, mas tem sim. Vamos ver aqui outra pergunta. Quais os canais de informação sobre os editais? Ótima pergunta. É o seguinte, os editais, quando você faz o cadastro nos órgãos, você já vai receber. Mas nós temos sites que prestam esse serviço. Então, o que acontece? Eu tenho sites terceirizados que eles mandam para o meu e-mail todos os dias os editais do Brasil todo, né? Então, são sites pagos. Então, otimizo isso. Então, em vez de eu ler, né, um e-mail do estado do Ceará, um e-mail do governo federal, um e-mail das prefeituras, um e-mail da administração pública indireta, do CRM, do CRC, de onde eu fiz meus cadastros, eu recebo um e-mail só de uma empresa, aonde ela já coloca todos os editais da minha área específica daquele dia. Então se você botar na internet editais de licitação, você vai ver, tem muitas empresas que fazem isso, otimiza o tempo, facilita muito para o empresário, né? E ainda tem mais, né? Eles dão ainda 7 dias de graça e outros dão 15 dias de graça para você testar, tá certo? Bom, gente, nosso tempo acabou antes que o Facebook pare aqui, né, a transmissão. Eu quero agradecer a presença de todos, tá? Foi muito participativa aqui a live. Consultores, advogados aqui, né? Quero agradecer demais, tá? Todo mundo aqui, todos os comentários, tá certo? Eu espero ter contribuído aí com vocês. O objetivo da gente é que você realmente comece a ganhar dinheiro aí nas licitações, tá bom? Adiciona o nosso canal, que na semana eu vou colocar o passo a passo lá no slide direitinho, tá bom? Para quem quiser ter, né, metodicamente isso, revisar, tá bom? O canal lá é Saskia Gugel, tá? Segue a gente aqui, continua seguindo a gente aqui no Instagram, tá bom? Que a gente vai continuar aqui comunicando, passando informações para vocês, tá certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, vamos se cuidar, tá? Um ótimo final de semana e a gente se vê se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.